Olá, amigos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa classe A Verdade Revelada no Apocalipse. O Apocalipse é um livro muito interessante. Praticamente todos os livros da Bíblia se encontram no Apocalipse. E muito da profecia bíblica do Velho Testamento e também parte do Novo Testamento se cumprem na mensagem profética do Apocalipse. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez precisamos de Ti para nos dar sabedoria, iluminação do alto, a fim de que possamos explicar com sabedoria e com clareza a mensagem desse livro tão profundo. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 2 e, se der, também com o capítulo 3. Nós vamos trabalhar as 7 cartas do Apocalipse. João recebeu de Deus uma orientação no capítulo 1 e é interessante aquilo que ele disse. Verso 11, 1:11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cidades, cada uma dessas igrejas, era uma cidade. E essas cidades ficam hoje no território da Turquia, onde hoje é a Turquia. Então, essas igrejas, elas não eram as únicas igrejas da Ásia. Havia várias outras comunidades cristãs na Ásia, mas Deus escolheu essas 7 para servir de modelo, para servirem para um testemunho. Aquilo que acontecia nessas cidades podia ser de auxílio, de ajuda para a compreensão da mensagem de cada uma das cartas. A primeira carta está em Apocalipse 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Preste muita atenção a essa abertura em cada carta. Não diz ao anjo da igreja de Éfeso. Às vezes a pessoa está lendo e diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso. Mas não é assim que tem na Bíblia. Na Bíblia é assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A igreja não é de Éfeso, porque a igreja não é do mundo. A igreja é de Cristo. É a comunidade do povo de Deus que está em Éfeso. O período dessa igreja de Éfeso, ou em Éfeso, melhor dizendo, é o período que vai da ascensão de Cristo, no ano 31, até o ano 100, que é possivelmente o ano da morte do último dos apóstolos de Jesus que veio a falecer, que foi o apóstolo João. Todos os outros apóstolos estavam mortos e só restava João. João, quando saiu de Patmos, ele foi morar em Éfeso. E ali ele foi presbítero da igreja em Éfeso. Ali ele também teve uma luta muito grande com uma seita, uma filosofia gnóstica chamada docetismo. Eles não acreditavam na encarnação do Logos, ou a encarnação do Verbo de Deus, na pessoa de Cristo. Então eles diziam que parecia que o Logos havia encarnado, mas não era verdadeiro, não era real a encarnação. Então eles negavam a encarnação. Eles eram uma espécie de anticristo naquele tempo, já era uma espécie de anticristo. Então João escreveu as cartas, 1 João, 2 João e 3 João. João escreveu o Evangelho, né? E João escreveu o Apocalipse. O primeiro livro foi o Apocalipse, que João escreveu, porque escreveu ainda quando estava em Patmos. Depois, em Éfeso, ele escreveu as cartas e, por último, escreveu o 4º Evangelho, que leva o seu nome, que é o Evangelho de João. Em todos eles, no Evangelho de João e nas cartas joaninas, ele procura combater essa heresia docetista. Essa palavra docetista vem de um verbo grego chamado dokel. O verbo dokel em grego quer dizer parecer.
porque eles diziam que Jesus parecia, como homem, ele parecia o Verbo encarnado, mas não era em realidade o Verbo encarnado. Eles não aceitavam que o Verbo de Deus, o Logos divino, contido em João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eles não acreditavam que o Verbo havia se encarnado. Então João combateu muito isso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lógico que é uma referência a Cristo. No capítulo 1, no verso 20, ele diz que está entre os candeeiros. Candeeiros é uma metáfora para as igrejas, né? E as 7 estrelas é também uma metáfora para o anjo de cada igreja, ou o mensageiro, ou o líder espiritual de cada uma dessas igrejas, ou propriamente um anjo que Deus nomeou para cuidar da sua igreja de uma maneira especial nesse período. Também pode ser isso. O certo é que Deus, através de Cristo, seu Filho, ele está sempre com a igreja. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Verso 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Vejam quanta coisa boa havia na igreja em Éfeso, nesse período Éfeso, que é o período do ano 31 até o ano 100. Quanta coisa boa, quanta vitória de Cristo, quanta vitória do Evangelho através das obras, das atividades missionárias da igreja em Éfeso. Uma igreja que tinha perseverança, uma igreja, né, que tinha um labor, né, o trabalho missionário muito desenvolvido, que não aceitava pessoas de má conduta e que puseram à prova, os crentes desse período puseram à prova, a pessoas que se declaravam apóstolos, eram falsos mestres, falsos apóstolos. Paulo encontrou muito desses falsos mestres nas 3 viagens missionárias que ele realizou. Paulo realizou 3 viagens missionárias, conforme o livro de Atos. E nessas viagens ele se deparou com falsos ensinadores da doutrina, falsos mestres, mestres judaizantes, que se diziam servo de Cristo, apóstolo de Cristo, mas estavam ensinando o povo a voltar para a velha aliança e para os ensinos de Moisés. Então, a igreja foi elogiada, Deus elogiou a igreja em Éfeso, porque eles confrontaram esses falsos apóstolos e não se deixaram levar pelo ensino deles. Uma igreja que suportou com perseverança, suportou as provações, e foram muitas as provações, é tanto que nesse período todos os apóstolos de Cristo foram martirizados. Inclusive João, ele foi martirizado, segundo a tradição, colocado num tambor de óleo fervendo, mas Deus o livrou dali. Depois ele foi exilado em Patmos, e ele mesmo disse no capítulo 1, por causa do testemunho da palavra que ele deu. Então também foi um mártir do Evangelho. Todos os apóstolos de Cristo morreram nesse primeiro século. O último que morreu foi João. Ele não morreu martirizado, morreu de velhice, mas ele passou também maus bocados por causa do Evangelho. Então, uma igreja perseverante, uma igreja que suportou muitas provas, né, por causa do nome de Cristo, uma igreja que não se esmoreceu. Havia muitos obstáculos. O primeiro grande obstáculo que a igreja enfrentou foi o sinédrio dos judeus. O sinédrio perseguiu a igreja, o sinédrio tentou humilhar a igreja, prendeu os apóstolos,
deram pancadaria neles e proibiram falar em nome de Jesus. Mas quanto mais batiam nos apóstolos, os judeus que eram membros do Sinédrio, mais a igreja crescia, mais o número de crentes aumentava. Então eles não desanimaram, eles não desistiram. Eles perseveraram, persistiram na fé, na doutrina e no testemunho a respeito de Jesus. Mas, a partir do verso 4, começa a surgir um problema. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, os crentes desse período, que vai até o ano 100, indo para o final, lá para o ano 100, já chegando ao ano 100, muitos deles, não todos, lógico, muitos deles começaram a esmorecer na fé. Começaram, inclusive, a dar ouvidos a falsos ensinadores, a falsos mestres, e a deixar a doutrina pura do Evangelho, aquela doutrina ensinada por Cristo e pelos apóstolos, que era a palavra santa, a palavra correta, que todo crente devia seguir. Então, passando esse tempo, chegando já no final do primeiro século, alguns começaram a esmorecer, começaram a desistir da fé, começaram a ceder às pressões que os mensageiros dos imperadores romanos faziam. Então, houve um abandono do primeiro amor. O primeiro amor é aquele fervor, aquela consagração, aquela entrega total a Cristo, que faz de você uma pessoa 100% consagrada. É como se dissesse assim: eu sou 100% Jesus. Mas com abandonar o primeiro amor, começa a perder essa ênfase centralizada em Cristo. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, quer dizer, se não te arrependeres, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, o convite de Deus é sempre o mesmo para nós, especialmente quando estamos esfriando na fé. Arrepende-te, volta à prática daquele primeiro amor, daquele primeiro fervor, aquela primeira dedicação, quando você se entregava de corpo e alma à obra de testemunhar de Cristo. Então volte a isso, reconsagre sua vida. É como se fosse o chamamento a um reavivamento e uma reforma de vida, já ali perto do final do primeiro século. Se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro. Tirar o candeeiro significa tirar a fonte de luz. Você vai ficar sem a luz celeste, porque você se afasta, começa a apostatar e você abandona a luz. Então isso é perigoso, porque abandonando a luz, você volta para as trevas. E é o perigo, porque quem está nas trevas e abandonou a luz, quer dizer que deu as costas para Cristo, para o Espírito Santo, para a verdade. Então arrepende-te. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Não há clareza dos comentaristas a respeito de quem eram esses nicolaítas. Alguns traçam sua origem de um diácono, você vê lá em Atos 6, chamado Nicolau. Então, alguns dizem que esse Nicolau, ele se desviou e gerou uma comunidade de seguidores que se desviaram da verdade, se desviaram do evangelho puro e passaram a pregar um evangelho misturado, a verdade misturada com mentiras, com interpretações erradas. Então, os nicolaítas eram um grupo muito ativo na igreja e fora da igreja, tentando desviar os crentes da verdadeira fé em Cristo. Então, a igreja em Éfeso combateu essa heresia, foi firme no combate a essa heresia. Então, Deus diz: eu tenho isso a seu favor, que vocês de Éfeso combateram os nicolaítas, rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, assim como também eu rejeito, como também eu odeio. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito das igrejas, são 7, né? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa é uma verdade bendita, né? Se alimentar da árvore da vida. É a árvore da vida que conserva o ser humano vivo eternamente. Foi por isso que quando Adão e Eva pecaram, eles foram colocados para fora do jardim do Éden, para que não continuassem a se alimentar da árvore da vida, porque senão eles iam perpetuar o pecado na raça humana. Então Deus os tirou dali. A partir daquele momento que eles foram expulsos, de acordo com Gênesis 3, eles não puderam mais se alimentar da árvore da vida, então não viveriam mais eternamente. Foi decaindo, né? O homem que viveu mais foi Matusalém, 969 anos, teve outros 930, o próprio Adão viveu 930, mas à medida que o tempo foi passando, chegou o dilúvio e passou o dilúvio, então o número de anos foi caindo, 170, 180, 190, 160, então foi diminuindo até chegar à média atual, que é de 70, 80 anos, e quando passa muito disso, chega a 90 anos. A raridade chegar a 100 anos. Então, o pecado trouxe um decréscimo, né, ao número de anos da humanidade. Mas essa promessa, o pecador que estiver firme em Cristo, a promessa para esse período de Éfeso, é que vai se alimentar da árvore da vida. Nós vamos ver em Apocalipse 22 que todos os crentes vencedores em Cristo, eles vão se alimentar da árvore da vida. Porque é isso que vai mantê-los com vida da nova terra. Então, essa promessa é maravilhosa. A segunda carta é a carta à igreja em Esmirna. Eu lembro de novo, não é carta da igreja de Esmirna, mas a carta da igreja em Esmirna. Esse é um novo período que a igreja vivenciou. É o período que vai do ano 100 até o ano 313, com o Edito de Milão, que foi promulgado pelo imperador Constantino, proibindo as perseguições religiosas contra os cristãos ali no Império Romano. É chamado Edito de Milão, porque ele foi assinado na cidade italiana de Milão. Então, esse edito proibiu, o imperador Constantino proibiu as perseguições do Estado romano contra os cristãos. Então, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Lógico que é uma referência a Cristo, né? Primeiro e último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, são expressões usadas para Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o alfa e o ômega, não é? E quando ele diz assim, esteve morto e tornou a viver, fala sobre a morte e ressurreição de Cristo. Agora, por que Jesus lembrou aos crentes no período de Esmirna a questão do morrer e tornar a viver? Porque esse foi um período de muita morte. Foi um período em que o Império Romano e os inimigos do Evangelho perseguiram demais os crentes em Jesus, perseguiram demais os cristãos. Milhares e milhares de cristãos foram mortos por causa de sua fé, por se recusarem a queimar incenso à imagem do imperador romano. Eles foram sacrificados, né? Muitos deles foram colocados nos estádios romanos para servirem de tochas humanas acesas para iluminar os estádios nas brigas dos gladiadores romanos. Eles eram amarrados em postes, untados com óleo e tocavam fogo nos crentes. Muitos desses cristãos, eles eram colocados na arena romana e as feras eram soltas, soltavam leões, tigres, animais predadores, para que eles viessem em cima dos cristãos e os matassem. Era uma tortura terrível, uma selvageria, e o povo aplaudindo, o povo gritando, o povo exigindo mais sangue, porque era um povo sem Deus, dirigido pelo diabo. O próprio imperador era satânico. O imperador era uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não amava os propósitos de Deus.
Então ele oferecia aquilo como espetáculo para o povo, espetáculo de sangue. E os crentes em Jesus não tinham crime nenhum, não eram assassinos, não eram ladrões, apenas eram crentes em Jesus e se recusavam a adorar a imagem do imperador. Só por isso eles eram colocados nesses circos, nessas arenas romanas, nesses estádios, para que fossem mortos. Ou então eram atacados por gladiadores atiravam setas neles e os matavam às centenas. Uma coisa assim horripilante, horrível. A gente só acredita porque está relatado na história. Os anais da história relatam todos esses acontecimentos. Conheço a tua tribulação, diz o verso 9, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A palavra judeu quer dizer louvor. A palavra Judá, de onde vem o nome judeu, significa louvor, adoração. Mas muitos judeus se tornaram inimigos de Cristo, né? E não mais adoravam. Paulo sofreu muito quando pregava nas sinagogas dos judeus, Antioquia da Psídia, em Tessalônica, em vários lugares. Quando Paulo pregava, os judeus enciumados, eles vinham, faziam barulho, ficavam batendo nas mesas, nas paredes, nas portas, para os gentios não entenderem a mensagem de Paulo. Então, aqui o Apocalipse chama esse povo de sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Porque eram judeus que se deixavam usar por Satanás para atrapalhar o avanço do Evangelho, para impedir que a pregação do Evangelho de Cristo avançasse entre povos e nações. Então eles enciumados, porque muitos cristãos vinham do ambiente dos gentios, eram não judeus, estavam se convertendo, aceitando Cristo pelo evangelismo de Paulo e de outros apóstolos. Então os judeus faziam balbúrdia, anarquia, zombaria. Muitas vezes tentavam matar os pregadores cristãos, né? Levavam-nos às barras dos tribunais para eles serem julgados, os acusavam de maneira falsa. Então os cristãos desse período tiveram muito de enfrentar esses blasfemos judeus que não tinham o mínimo de vergonha, de pejo, de perseguir um crente em Jesus. Então os apóstolos sofreram demais. Os apóstolos sofreram muito por causa desses judeus incrédulos, não convertidos. Então a igreja não tinha bens materiais. Conheça a tua pobreza, diz Deus. Mas com a tua pobreza, mas tu és rico, quer dizer, não tinha bens materiais, mas tinha um bem intangível, que era a fé em Jesus. Os bens tangíveis, que eram compostos por casas, propriedades, carruagens, eles não tinham esses bens. Eles não tinham nem casa para morar, muitas vezes. Muitos deles moravam nos sepulcros romanos, para tentar se esconder das perseguições romanas. Mas Deus considera eles como ricos, apesar de serem pobres de bens tangíveis, materiais, visíveis, mas eles eram ricos de bens intangíveis, bens que você não mede pelo valor da fortuna material, mas pelo valor, né, transcendente que esse bem possui, a fé, o amor, a dedicação a Cristo, a coragem de pregar o Evangelho em meio a tanta perseguição, são bens intangíveis que a igreja de hoje está precisando. A igreja de hoje é uma igreja rica, com muitos bens materiais, e muitos pastores exibem esses bens, essas riquezas, carros, casas, grandes templos, aviões e assim por diante. Mas os crentes do tempo de Esmirna, que é o tempo do ano 100 até o ano 313, não tinha nada disso. Eram pobres de bens materiais, mas ricos na fé, no amor e na dedicação a Cristo. A blasfêmia de muitos que se declaram judeus, quer dizer, o nome judeu quer dizer louvor. Em vez de louvarem a Cristo, estavam louvando ao diabo,
Estavam fazendo o que o diabo queria, que era tentar impedir o crescimento da igreja, o avanço da mensagem do Evangelho. E eles estavam fazendo isso. Verso 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Quer dizer, a igreja ainda ia sofrer muita coisa, muita perseguição. Muitos crentes iam ser mortos. E a mensagem é, não tenha medo. Você que é do período de Esmirna, não tenha medo. A palavra Esmirna tem um significado de mirra. É uma plantinha que, quando esmagada, sai um perfume agradabilíssimo, um cheiro agradabilíssimo. Isso, assim era a vida dos crentes. Quanto mais batiam neles, quanto mais matavam os crentes, quanto mais perseguiam, mais eles se deixavam morrer em nome de Jesus. Então é como se a vida deles fosse um cheiro suave de vida para vida nas narinas de Deus. Daí o nome Esmirna, que é um derivado de mirra. Eis que o diabo, verso 10 ainda, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esse foi um período de prova. Cada dia você toma por um ano. Essa perseguição foi do ano 303 até o ano 313. Uma carnificina que foi ordenada pelo imperador Diocleciano. O imperador Diocleciano, ele foi um inimigo declarado da igreja. E ele fez de tudo para calar a igreja, para matar os cristãos. Não esqueça desse nome, imperador Diocleciano. Foram 10 anos de perseguição. Diocleciano perseguindo os crentes, tentando destruir a igreja de toda maneira. Até que em 313, Diocleciano tinha morrido e assumiu Constantino, e o imperador Constantino teve uma visão favorável aos cristãos. Então ele baixou o Edito de Milão, proibindo que o Estado romano perseguisse os que criam em Jesus, os cristãos. E é a partir daí que o Estado romano fica proibido, por decreto do imperador, no caso o imperador Constantino, de perseguir os crentes em Jesus. Mas foram 10 anos terríveis, 10 anos de muita humilhação, de muita morte, de muita destruição de cristãos nesse período. Mas vem a mensagem, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém, né? Ser fiel até a morte. E para eles eu diria assim, ser fiel até na morte. Porque muitos eram presos, eram torturados, o que restava de bens que eles possuíam eram sequestrados, desses bens dos cristãos, e eles eram lançados em prisões imundas, às centenas, aos milhares, presos. Então era preciso ter muita fé, ter muita certeza de que queria Jesus, de que tinha escolhido Jesus e mesmo que fosse morto, não abriria mão dessa fé em Jesus. Então vem a promessa, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Em outras palavras, eu te darei a vida como coroa. Quer dizer, eu coroarei vocês com a vida eterna. É isso que quer dizer o texto. Não é? Eu coroarei, quer dizer, no final, quando pensarem que todos estariam derrotados, eis que vocês serão vencedores. Porque eu coroarei vocês com a vida. Não essa vida daqui, momentânea, provisória, mas a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ser fiel até a morte, ou até na morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é para os ímpios, para os infiéis, para os desobedientes, para os apóstatas, para os que deixaram Jesus e voltaram para o mundo. É a segunda morte. Mas quem fica fiel até o fim, prefere morrer do que ser infiel, a coroa é a vida. Quer dizer, tudo vai terminar em vida eterna, que não termina, mas no final recebe a vida eterna. Essa é a grande promessa
para uma igreja que perdeu milhares e milhares de seus membros pelo exílio, pela tortura, pelo sequestro, pelo assassinato e assim por diante. Agora vem a terceira igreja, carta à igreja em Pérgamo. É a terceira carta. Pérgamo significa elevação. Você lembra que em 313, o imperador romano Constantino baixou um edito, chamado Edito de Milão, porque foi editado na cidade italiana de Milão, e ele baixou esse edito proibindo que o Estado romano perseguisse os cristãos. Então os cristãos começaram a receber apoio do imperador e depois dos imperadores romanos, e o Estado romano não mais perseguia a igreja. Essa carta à igreja em Pérgamo, ela vai do ano 313 até o ano 538 a.C. Desculpe, 538 da era cristã. 313 até 538. Quer dizer, um período relativamente grande. Mas nessa carta, a igreja em Pérgamo tem vários problemas para a gente resolver. Vamos ver. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes é uma relação à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Esse foi um período de bastante infidelidade à palavra de Deus. Esse foi um período em que falsas doutrinas entraram na igreja. É um período, por exemplo, que entra a guarda do domingo em lugar do sábado. É nesse período em que os dirigentes da igreja, os líderes da igreja, os bispos e dirigentes da igreja, começaram a deixar a doutrina de Cristo, na grande parte, e começaram a ensinar falsas doutrinas. Começaram a levar a igreja por um desvio extremamente perigoso. É um período em que a igreja deixa de seguir a Cristo e segue no seu modelo ao governo de Roma, ao imperador romano. César passou a ser o modelo, o padrão para os bispos de Roma. Em vez de ser Cristo, o fundador da igreja, o cabeça da igreja, César começou a ser aceito como um padrão, um modelo, a maneira como ele governava o império. O próprio Império Romano, nos seus desenvolvimentos, começou a ser tomado como modelo para o desenvolvimento da igreja. E aí entram várias doutrinas erradas, doutrinas que não são bíblicas, cuja origem vem do paganismo, começam a entrar na igreja exatamente nesse período. Conheço o lugar em que habitas, verso 13, onde está o trono de Satanás. Ora, apesar da igreja ser igreja a Pérgamo, Pérgamo era uma cidade onde havia muito culto ao demônio. Pérgamo era uma cidade onde se cultuavam muito as trevas, as forças das trevas, a magia, a feitiçaria. Era muito cultuado lá na cidade de Pérgamo. Mas a relação não é totalmente a Pérgamo. Na verdade, quando essa carta é escrita, a ideia é que ela chegasse até Roma. Porque o grande centro de comando do mundo era Roma. O lugar em que os crentes mais sofriam e eram perseguidos, eram torturados, eram colocados nos circos romanos para serem escravizados, para serem mortos, era Roma. Então, Pérgamo é escolhido porque o que acontecia em Pérgamo em relação ao culto a Satanás, acontecia em Roma. Então eles tomaram Pérgamo como modelo, como paradigma, mas queria mesmo falar, era de Roma. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então houve um crente fiel, chamado Antipas, que se destacou muito. Alguns veem nisso a palavra Antipas como sendo a formação de uma palavra antipapa, quer dizer, contrária ao que os papas ensinavam, aos desvios teológicos dos papas,
E esse cristão se dedicou a combater as heresias papais que estavam começando a aparecer nesse período. Então, como ele foi um herói da igreja, um mártir da igreja, que se dedicou muito a combater as heresias papais, ele foi nomeado como Antipas, ou Antipapas. Essa é uma das maneiras como se comenta. Talvez não seja a única, mas é isso que é colocado nos comentários. Minha testemunha fiel, como Deus amava esse homem chamado Antipas, esse líder, um líder que preferiu morrer do que pecar contra Jesus Cristo. Outra coisa, verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Tenho todavia contra ti. Então não eram coisas boas. Eram atitudes más, perversas, pervertidas, que iam contra a igreja, contra a doutrina, contra o ensino de Cristo e dos apóstolos. Por isso que Cristo diz o quê? Aqui na carta, eu tenho algumas coisas contra ti. Algumas coisas. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então ele relembra esse cidadão, os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta que se desviou da fé. Balaão era um homem de Deus, mas que se deixou vender para o rei Balaque, né, de Moabe, para agir contra o povo de Deus, armar ciladas, armar situações em que o povo de Deus pecasse. Está no livro de Números, capítulo 20 em diante, Números 20 em diante, você encontra essa história de Balaão. Balaão foi um personagem real. Agora, tem um erudito adventista, doutor Larondel, que é da Universidade de Andrews, já está aposentado, está bem velhinho. Esse doutor Larondel, que foi professor muitos anos da Universidade de Andrews, lá em Michigan, ele ensina o seguinte para a gente que estuda Apocalipse. Tudo aquilo que no Velho Testamento aparece como nome de pessoas ou nome de lugares, quando esses nomes de pessoas ou de lugares aparecem no Apocalipse eles são figurados. Eles são reais, verdadeiros, no livro do Velho Testamento, mas eles são figurados e representativos quando aparecem no livro do Apocalipse. Eles são tipológicos quando eles aparecem no livro do Apocalipse. Então, Balaão, quando ele diz Balaão, que Balaão era um homem, aparentemente um homem de Deus, mas se deixou corromper, né, pelo rei Balaque. Assim também o bispo de Roma, chamado Papa, ele se deixou corromper pelos imperadores romanos. Aí vem a guarda do domingo em lugar do sábado. Constantino definiu o domingo como dia do sol. Ele não definiu, na verdade ele exaltou o domingo como dia do sol. Mas quem fez a mudança dentro da igreja do sábado para o domingo não foi Constantino, porque Constantino não guardava o sábado. Constantino era pagão, e apesar dele dizer que era cristão, mas isso era uma falácia, só para agradar os cristãos. Mas, na verdade, no ano 364, exatamente dentro do período da igreja de Pérgamo, o bispo de Roma, em um concílio da igreja de Roma, que aconteceu na cidade de Laodiceia, foi tomado, no ano 364 da era cristã, foi tomado um voto nesse concílio, que a partir desse ano, 364, os cristãos não mais deveriam guardar o sábado, mas guardar somente o domingo, primeiro dia da semana. Então, o sábado do sétimo dia, que Deus estabeleceu como único dia santo da semana, lá desde a semana da criação, em Gênesis 2, 2 e 3, e reafirmou isso em Êxodo 20, de 8 a 11. Agora, houve uma ação papal no concílio
da Igreja Católica em Laodiceia, do ano 364, definindo que a partir daquela data o sábado seria definitivamente rejeitado como dia do Senhor, e o domingo, primeiro dia da semana, seria a partir dali o novo dia do Senhor, oficialmente aclamado pela igreja. Isso foi totalmente contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, foi uma violência sem tamanho ao ensino da Bíblia, à vontade de Deus para a igreja. Então, essa violência, exatamente. Por isso que ele diz, eu tenho contra ti a doutrina de Balaão, que é levar o cristão, o adorador de Deus, para adorar ídolos. Porque o domingo, por exemplo, era um culto, no primeiro dia da semana, ao sol. É fruto do paganismo. A igreja adotou um costume do paganismo e transformou num costume cristão. E até hoje isso permanece. Quando você lê o calendário inglês, você vê que o nome do domingo é Sunday, quer dizer, dia do sol, que vem do paganismo, isso. A semana planetária adotada no paganismo. E foi nesse período, exatamente, da igreja em Pérgamo, que esse falso Balaão, assim, ele não disse o bispo de Roma, assim, claramente, para evitar que o livro, a carta fosse queimada pelas autoridades, então vem com a linguagem metafórica, exatamente para desviar de perseguição e destruição do livro. Então, Balaão seria o bispo de Roma e Balaque, nesse caso, seria o imperador romano, que é aquele que detém o poder civil. Assim como no Velho Testamento, Balaque era o rei e Balaão era o profeta, ou líder religioso. Agora, no Novo Testamento, figurativamente e agora usado de maneira metafórica, Balaão seria o bispo de Roma, o papa, e Balaque seria, nesse caso, o imperador romano, aquele que detém o poder civil. E é interessante, ele fez a mesma coisa, levou a igreja à idolatria, levou a igreja à apostasia, a se afastar da doutrina santa de Deus, a doutrina bíblica, para a doutrina pervertida. Outro sim, verso 15, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Enquanto a igreja em Éfeso combateu a todo vigor, combateu a doutrina dos nicolaítas, que era uma doutrina antibíblica, aqui na igreja em Pérgamo, a doutrina dos nicolaítas foi aceita, foi bem recebida. E muitos cristãos desse período começaram a seguir essas deturpações doutrinárias dos nicolaítas. E Deus então reprovou totalmente essa atitude. 16. Portanto, arrepende-te. E se não, quer dizer, se não te arrependeres, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada da minha boca é a palavra de Deus. É onde está a verdade. Se você quer saber a verdade, tem que estudar a Bíblia. Jesus mesmo disse, examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. No Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é como uma afiada espada de 2 gumes, que penetra no íntimo do homem para denunciar todo o pecado que haja no coração humano. Hebreus 4, verso 12. Então, quando diz assim, a afiada espada da minha boca, quer dizer, a verdade que eu falei, a verdade que eu preguei para vocês. Essa verdade está sendo deturpada, está sendo abandonada, está sendo rejeitada. E se a igreja rejeita a verdade, ou alguns da igreja rejeitam a verdade e passam a adotar mentira como padrão de vida, eu venho contra eles com a verdade, com a espada afiada da minha boca, para puni-los. É só uma questão de tempo para isso acontecer. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então o crente
quando Jesus voltar, levá-lo para o céu, ele vai receber um novo nome. Um nome que indica a sua nova história. Uma história de vida vitoriosa, que superou os poderes do diabo e ficou fiel a Jesus até o final. Agora vem a quarta carta do Apocalipse, carta que Jesus mandou para a igreja, a carta à igreja em Tiatira. Esse período da igreja em Tiatira, alguns estudiosos colocam que vai de 538 até o período de 1517, quando houve a Reforma Protestante, iniciada na Alemanha pelo monge católico Martinho Lutero, rompendo com a teologia católica da salvação e estabelecendo a teologia bíblica da salvação, da justificação e salvação somente mediante a fé em Jesus. Foi em 1517 que Lutero deu o grito de libertação da teologia católica e em 1521 ele reafirmou esses ensinos na Dieta de Worms, lá diante do imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, e diante dos dignitários da Igreja e do Império ali na Alemanha. Então, marcaria esse período de 538, início da Idade Média, até 1517, 1521, que é o período de surgimento e reafirmação da Reforma Protestante, iniciada pelo monge católico Martinho Lutero na Alemanha. O anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essas coisas diz quem? O Filho de Deus. Então, o próprio Cristo se mostra, se apresenta aos crentes em Tiatira, porque tem muita verdade para revelar aos crentes desse período. Eu repito, o período é 538 até 1517, com o surgimento da Reforma Protestante na Alemanha, do 16º século. Estas coisas diz o Filho de Deus. É o próprio Cristo quem fala à igreja. Conheço as tuas obras. O que é que Cristo não conhece? Cristo sabe tudo sobre nós. Se estamos firmes, se apostatamos, assim por diante. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, muitos da igreja apostataram, mas muitos continuaram fiéis, firmes na fé em Jesus, passando perseguição, enfrentando provações, humilhações. Muitos foram presos, abandonados pelos seus próprios parentes. Muitos dirigentes da igreja apostataram da fé, deixaram de seguir Jesus como cabeça e começaram a seguir os bispos romanos que se desviaram. É um período em que a igreja se mundaniza, porque a direção da igreja em Roma, ela absorveu como se fosse dela, a igreja, o cristianismo, como fosse seu. Quer dizer, o bispo de Roma tomou a igreja para si, tomou a igreja de Cristo e achava que era sua e começou a dominar a igreja como se fosse um imperador, não como um pastor, para aconselhar, para instruir, para ensinar a verdade, mas como um imperador, ditador, prepotente, arrogante, e começou a dominar sobre reis e rainhas da Europa Ocidental. Esse não era o papel de Cristo, não foi isso que Cristo mandou ele fazer. No verso 20, tenho porém contra ti, sempre tem uma coisinha contra, né? Tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí entra outro personagem, agora um personagem feminino. Na carta a Pérgamo, um personagem masculino, Balaão, e outro personagem, Balaque. Balaão representando o Papa, bispo de Roma, que estava levando a igreja a um desvio, estava levando a igreja à apostasia, estava levando a igreja a se posicionar contra Cristo e contra a doutrina apostólica.
E agora aparece Jezabel. Jezabel, enquanto Balaão é um símbolo do Papa, Jezabel é um símbolo da igreja, a igreja de Roma. Uma igreja apóstata, uma igreja que deixou os caminhos de Jesus. Uma igreja que tomou César como modelo e rejeitou Cristo como seu supremo pastor. Uma igreja que gostou do poder, começou a dominar sobre reis, sobre as rainhas. Por volta do ano 800, o Papa formou aquele que foi chamado o Sacro Império Romano, que era uma tentativa de reviver o antigo Império Romano. Só que da profecia de Daniel 2, a Bíblia diz que o último império unificado seria o Império Romano dos Césares, e que depois viriam os reinos divididos da Europa, da forma os 10 dedos dos pés da estátua de Daniel 2, representavam as 10 nações que originariamente formaram a Europa, especialmente o que chamamos de Europa Ocidental. Mas o Papa, não crendo na profecia e não obedecendo a profecia, porque era coisa divina, e o Papa não estava mais seguindo as coisas divinas, ele tenta unificar ou reviver o antigo Império Romano, agora com a diretriz papal. Por isso que colocou o nome Sacro Império Romano. O historiador inglês Arnold Toynbee, ele ironiza esse título de Sacro Império Romano, aí ele diz, nem era sacro, nem era império, nem era romano. É a maneira irônica como o historiador inglês, fantástico historiador inglês, Arnold Toynbee, ele fala, não era sacro, não era império, nem era romano. Era uma mistura. E ele escolheu Carlos Magno, ou Carlos o Grande, da França, por volta do ano 800, e coroou Carlos Magno como o primeiro governador, o primeiro mandante desse chamado Sacro Império Romano. Depois, o Sacro Império Romano continuou através dos reis alemães, Otto I, Otto III e assim por diante, até o último desses imperadores do Sacro Império Romano, que foi Carlos V, que governou a França, a Alemanha, a Espanha, governou um monte de coisa, e foi o último dos imperadores do famoso Sacro Império Romano. Era uma tentativa de a igreja mandar nas nações da Europa. Houve um tempo, tanto domínio absoluto da igreja, que ninguém fazia nada na Europa se não fosse com a permissão do Papa. Galileu Galilei, fantástico estudioso, que promulgou a ideia da Terra redonda, ele foi desmentido, foi preso e obrigado a se retratar, que a Terra não era redonda, porque eles criam no terraplanismo. Então Galileu, dizem que Galileu Galilei, quando estava ali dentro do juízo, ele disse baixinho, mas que ela é redonda, é, e que se move, se move. Quer dizer, ele, para não morrer, ele deu um testemunho de retratação, mas no íntimo da alma, ele não acreditava no próprio testemunho que deu. Então, uma igreja que era chamada de Jezabel. Jezabel era inimiga de Deus. Jezabel era uma profetisa de Baal. Era uma rainha que veio da Fenícia, casou com o rei Acabe. O rei Acabe era molenga, ela dominava completamente o rei Acabe. E ela disse que iria matar o profeta Elias. Custasse o que custasse, mas ela mataria o profeta Elias. Elias representava Yahvé, é um grande homem de Deus, grande profeta de Deus. Mas Jezabel, uma mensageira de Satanás, uma profetisa de Baal, profetisa do diabo, porque Baal era um ídolo, e o ídolo era diabólico. Ela disse que ia matar o profeta de Deus. Então, essa Jezabel aqui, no Novo Testamento, no Apocalipse, representa a poderosíssima e dominadora Igreja Católica Romana medieval, do período medieval, que vai de 538 até 1798. Então, essa é a famosa Jezabel que está presente na igreja de Tiatira. E aqui diz assim, ó, 15. Outros sim, desculpem, quando vem aqui, desculpem, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse.
2:21. Dele tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quis se arrepender sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Esse prostituta de cama. Lá em Apocalipse 13, diz que essa mulher vai receber uma ferida mortal. Vai ter uma ferida mortal, vai ter uma pancada na cabeça que vai ter uma ferida mortal. Essa ferida mortal foi em 1798, quando as forças revolucionárias da França, que na época era governado por Napoleão Bonaparte mandou que o general Alexandre Berthier, que comandava as tropas francesas na Itália, entrasse no Vaticano, prendesse o Papa Pio VI e o levasse para o cativeiro, se o Papa quisesse confrontá-lo. E assim aconteceu. Em 1798, o general Alexandre Berthier, que comandava as tropas francesas lá na Itália, ele entrou no Vaticano, prendeu o Papa e o levou para o cativeiro. E o Papa veio a morrer no cativeiro. O Papa já estava velhinho, cerca de 80, 81 anos, viveu ali mais um ano e pouco, e faleceu no cativeiro. Então, prostrado de cama é sobre isso aí. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Não esqueça, nós seremos julgados por Deus e receberemos a recompensa de acordo com as nossas obras, de acordo com a maneira como vivemos. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Graças a Deus, está bem, né? Já é carga demais para o crente suportar. Quase que a igreja era aniquilada nesse período. Quando eu digo a igreja é fiel. A igreja é fiel, que se escondia do domínio papal. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Os crentes nesse tempo de Tiatira, eles foram dominados duramente com cetro de ferro pela igreja de Roma, que dominou reis, dominou rainhas, dominou a igreja, dominou sobre os cristãos de maneira absolutista por toda a Idade Média e até esse período em que o Papa foi aprisionado. Então, o crente desse período, que foi fiel a Jesus, ele vai receber também o direito de reinar sobre as nações, juntamente com Cristo, né? E com cetro de ferro reger essas nações. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã, chamada estrela d'alva, estrela da aurora. Alguns estudiosos dizem que em relação à igreja de Tiatira, essa estrela da manhã foram os pregadores, servos de Deus fiéis, que prepararam o caminho para Lutero, como Wycliffe na Inglaterra, né? Como o pregador da Boêmia, Jerônimo, como João Hus, lá na Boêmia, que morreram por causa do Evangelho, foram mortos em praça pública, queimados em fogueira, uma fogueira preparada pela Igreja Católica, pelo Papa, e eles foram queimados como se fossem hereges, quando na verdade eles não eram hereges, herege era o Papa da época, né? Ele é que era herege, que se desvirtuou completamente do cristianismo e de Cristo, e agora estava matando quem era fiel a Cristo e à Bíblia. O Wycliffe não morreu por ordem da igreja, mas passou maus bocados e perseguições. Mas o Wycliffe fez um grande trabalho na Inglaterra, despertando o povo para a volta ao estudo da Bíblia. Na Boêmia, João Hus e depois Jerônimo, ambos morreram em praça pública, queimados em praça pública, pelo testemunho que deram de Jesus Cristo. Na verdade, assim como João, no primeiro século, foi jogado para a ilha de Patmos,
eles foram queimados em fogueira pública, por ordem do Papa e dos cardeais que dominavam a situação na época. Então, Jesus diz o quê? Eu lhes darei a estrela da manhã. Então, todos esses pregadores, como Ifre, Jerônimo, Savonarola, da Itália, eles pregaram a verdade. Eles morreram em fogueiras públicas, não Wycliffe, mas Savonarola, da Itália, Jerônimo e João Hus em Praga, na Boêmia, que hoje seria a Tchecoslováquia. Então, essas pessoas morreram por causa do Evangelho. E quem matou? Quem mandou matar foi o Papa e os cardeais da igreja. Fizeram a fogueira pública, chamaram o povo para ver, para servir de exemplo, matar um crente em praça pública. Já pensou o que é isso? Queimado em fogueira, queimado vivo. Sabe o que é isso? Essa tortura. A mesma coisa miserável, perversa, que os imperadores romanos fizeram em Roma com os cristãos, tocando fogo nos cristãos e os usando como postes de iluminação dos circos da selvageria ali em Roma e outras cidades do Império. Assim mesmo fez a igreja romana, imitando os perversos imperadores romanos, queimando cristãos sinceros e fiéis em praça pública. Pessoas cujo único pecado era estudar a Bíblia, era ensinar a Bíblia, era clamar o povo para um retorno às Escrituras. Mas Deus não se esqueceu deles. Deus está mantendo eles na sepultura até que Cristo venha e então eles sejam ressuscitados e vão morar eternamente com Jesus. Sofreram, morreram, tudo por causa de Cristo e do Evangelho. Mas a morte deles não foi em vão, porque o Deus deles lhes fará justiça. Nunca esqueça. Você pode ser perseguido, você pode ser humilhado, você pode ser preso e até morto pela causa de Cristo. Mas nunca se esqueça, se você for fiel até a morte e até na morte, a recompensa maravilhosa virá em forma de salvação e vida eterna na companhia de Cristo e dos seus anjos. Nunca esqueça isso. Hoje, mesmo hoje, a promessa é a mesma, porque a promessa não é para os crentes só daquele tempo. A promessa é para os crentes fiéis de hoje. Então, irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena obedecer a Cristo, andar nos caminhos de Cristo, custe o que custar. Então, se entregue a Jesus de coração. Deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida. Seja honesto, verdadeiro, fale sempre a verdade, ande sempre nos caminhos do Senhor. Não importa o que lhe aconteça, ou em casa, ou fora de casa, ou no trabalho, ou no colégio, na faculdade, sempre o diabo vai ter alguém para lhe perseguir, para tentar lhe humilhar, para descaracterizar a sua fé. Mas não tenha medo. Vá firme, em nome de Jesus. Não grite, não fique fazendo arruaça, não ameace ninguém, apenas creia e obedeça. E ande nos caminhos do Senhor. E a recompensa que vem do Senhor será muito certa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Na próxima aula nós vamos continuar as outras cartas. Falamos 4, ainda tem 3 cartas. Não deu para a gente trabalhar com o capítulo 3. Mas vamos trabalhar na próxima aula. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, esteja comigo, minha família, com vocês, família de vocês. Vamos orar para encerrar? Amado Deus e Pai, muito obrigado por tanta revelação. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho lindo de fé que esses teus servos do passado deram. E que nós possamos copiar o exemplo deles, permanecendo fiéis e também dando o nosso testemunho de fé pela palavra e pelo estilo de vida. Em nome de Jesus te pedimos amém. Um abraço, fique na paz do Senhor.